Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo jóia? Eu estou aqui com o Dr. Guilherme Castro Orbilon, um amigo. Eu posso chamar de Gui, provavelmente ele vai me chamar de Luizão, não estranhe, mas eu estou aqui com o Gui hoje porque a gente vai falar com vocês sobre qualidade de vida. E dentro da especialidade médica dele, que ele vai se apresentar daqui a pouco, a gente vai discorrer sobre isso e o quanto a autoestima influencia na qualidade de vida, ok? Então eu vou pedir para o Guilherme se apresentar e eu retomo aqui para a gente começar um bate-papo. Vai ser meio que uma entrevista, mas com uma interação bem descontraída entre nós dois, ok? Então, pois não, Gui, se apresenta aí. Eu sou médico, otorrinolaringologista. A otorrino eu fiz aqui no HC de São Paulo e estou no segundo ano do Fellowship de Plástica Facial também aqui no HC da USP. E hoje eu vim conversar um pouquinho da minha área relacionada com a área que o Luizão aborda muito nesses últimos vídeos que eu vi, na vida toda dele, né? Pois é, eu trabalho com desenvolvimento humano e dentro da área de desenvolvimento humano eu criei, identifiquei 6 aspectos fundamentais para o sucesso na carreira. Eu primeiro fiz como 6 pilares do coaching e hoje eu falo de carreira profissional, os 6 pilares da carreira. Então, rapidamente falar dos 6, e a gente vai abordar só um deles. O primeiro é objetivos e metas, ou seja, não dá para ter sucesso sem saber o que você quer da vida. O segundo é autoestima elevada. Ninguém vai em direção às suas metas com firmeza, com determinação, se não tiver com a autoestima em ordem, autoestima equilibrada. O terceiro é reputação, que pesa muito no ramo médico. Eu sempre dou exemplo de reputação e tenho exemplos médicos. Então, a reputação é o limite da autoestima. A autoestima muito elevada, no extremo, vira arrogância, vira soberba. Então, a reputação é aquilo que equilibra a autoestima. O quarto pilar são ações positivas. O quinto é coragem para executar, coragem para quebrar paradigmas, se desafiar e tal. E o sexto são alianças produtivas. Alianças produtivas vai além do network. Alianças produtivas são aquelas alianças que você faz que beneficiam ambas as partes, né? Beneficiam todos os envolvidos. É mais ou menos o que eu faço com o Guilherme, com outros amigos que eu tenho, que a gente se ajuda, contribui, colabora para compartilhar conteúdo, para compartilhar conhecimento. Pois bem, dos 6 pilares a gente vai falar de autoestima. E eu vou falar para vocês aqui rapidamente como que eu conheci o Guilherme. A gente é praticante de CrossFit, do mesmo box aqui da CrossFit Bars and Rings, aqui pertinho, e eu tenho um problema crônico no ouvido, que era uma inflamação crônica, e um dia o Guilherme tinha acabado de entrar no box, eu não sabia que eu ia falar isso, mas o Guilherme tinha acabado de entrar na nossa equipe lá de treino, e eu com algodão no ouvido, parado ouvindo a instrução do coach. Ele parou do meu lado: Luizão, o que é esse algodão no seu ouvido? Eu falei: porque você é otorrino, Gui? Sou, posso dar uma olhada? E ele resolveu o meu problema. Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Ele resolveu. O que era uma inflamação crônica não é mais. Eu ainda tenho o problema, está lá o problema, mas não é mais uma inflamação crônica. Melhorou com isso muito minha autoestima, porque aquele algodão no ouvido me derrubava, todo mundo perguntando o que é, tal, se ficava inseguro, se precisa do algodão, se não precisa. Mas enfim, isso me mostra duas características suas, que aqui publicamente eu quero ressaltar, e eu já te falei isso, mas quero te agradecer de novo. Primeiro, uma sensibilidade humana que poucas pessoas têm. Eu não perguntei nada para ele, eu estava tranquilo com aquele negócio, e ele se incomodou e viu que podia ajudar e se ofereceu para ajudar, certo? Ali na hora, levou equipamento lá no box para olhar o meu ouvido. E uma capacidade técnica, médica, acima da média, porque eu já tinha ido muito atrás disso. Falei para você, ninguém conseguia resolver aqui. Isso resolveu de uma forma muito simples, e técnica e eficaz. Então isso para mim tem muito valor. Primeiro sentido de se preocupar com as pessoas, sabe? Isso para mim, o médico que não tem isso, para mim está faltando um componente importante profissional.
Segundo, é a capacidade técnica de resolver. Não adianta ser bonzinho, ser legal e não ter capacidade, conhecimento profissional. Então, é por isso que eu te convidei para falar comigo aqui. E nós vamos falar especificamente do segundo pilar, que é a autoestima. Aonde eu estava naquela situação abalado e aonde eu vejo que muita gente se incomoda. Dentro das suas especialidades, Guilherme, otorrino e plástica facial, posso falar assim? Pode. Não estou errando muito, não. Não. Como que a autoestima, como você percebe a autoestima e como que isso pode afetar as pessoas no cotidiano, inclusive na vida profissional? Então vamos lá. Mais fácil falar disso na área da plástica facial, né? Uma sub-área dentro da otorrino. A impressão que a pessoa tem da própria imagem, né? Ou seja, a autoimagem da pessoa, ela determina muita forma de comportamento durante o dia a dia. Seja ela comportamento na empresa, seja ela comportamento num lugar de estudo, ou até mesmo dentro da família, né? E em relação principalmente a essa parte estética, né? Eu mexo muito com o nariz, com pálpebra, com orelha. Isso altera muito a questão de autoconfiança, né? Muitas vezes, por exemplo, pessoas que têm uma pálpebra mais caída, sobrancelha mais caída, dá aquele ar mais de cansado, né, Luizão? Muitas vezes você olha no espelho e está com a impressão de que está já um olhar meio que assim de derrotado, um olhar de que já sofreu muito. E isso já muda muito a impressão que as outras pessoas também têm dela, né? O olhar cansado que a gente fala, pelo excesso de pálpebras, ele muda a impressão que as outras pessoas têm de como está o bem-estar, como está a questão de capacidade produtiva. Isso é um detalhezinho do rosto que muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo com aquela pessoa, mas às vezes é um excesso de pálpebra. Ela pode estar quão disposta e ela passa a impressão de que está aquém da capacidade funcional dela, né? Então é aí que a autoestima se mistura com a reputação. Às vezes a pessoa, apesar de ter a pálpebra caída, é meu caso, tá? Eu já estou com 57, eu vejo que está... Às vezes eu vejo um vídeo meu, eu pareço muito, até cansado mesmo, mas eu não sei explicar bem, mas eu pareço tá diferente do que eu me sinto. E isso, a reputação e a autoestima, a diferença a autoestima é o que eu penso de mim e a reputação é o que os outros pensam de mim. Então, às vezes a pessoa está bem, apesar da pálpebra caída, e todo mundo está achando, pô, o cara dormiu mal essa noite, está cansado, está com a energia baixa. E aí, isso acaba afetando, porque, por exemplo, se alguém pode demandar um trabalho para aquela pessoa, prefere não fazer isso para preservá-la, né? Ou então porque acha que não vai dar conta. Às vezes é porque é legalzinho mesmo, fala, não vou mandar para ela não, ele está cansadão, deixa lá. Ou então, pensando mesmo na capacidade de entrega. E se a gente não percebe isso, acaba achando normal tal e não entende por que vai se distanciando das pessoas, por que vai derrubando, perdendo produtividade no trabalho, né? Além da questão da autoestima, essa pálpebra caída, realmente ela causa um pouco de desconforto, principalmente na leitura. Pessoas que precisam ler por muito tempo, né, fixar a visão, às vezes aquela pálpebra caindo no campo visual faz com que ela force, né, para cima a sobrancelha, e isso pode dar dor de cabeça e acaba cansando mais rápido do que o habitual também. Aí é um aspecto físico mesmo. Isso, né? Mais funcional também. Funcional. Falando em funcional, Gui, eu queria falar com você uma coisa que você me disse há pouco tempo, que é um mito, sobre a capacidade de respirar para quem tem, por exemplo, desvio de septo ou porque tem as narinas muito fechadas. Era recorrente aí, principalmente no esporte, tinha até aqueles dilatadores nasais mecânicos, né, que é um aparelhinho metálico com uma cola que ele puxa a narina para fora e amplia. E você me disse que está comprovado por estudos tal, que isso não influencia no desempenho, na capacidade, na energia do dia a dia. Tal. Explica isso para mim, porque muita gente pensa isso e procura soluções, fica lá o dia inteiro
lavando o nariz. Aí eu vejo que se desgasta mais se preocupando do que se fizesse um outro tipo de tratamento. É assim, a capacidade de passagem do ar pelo nariz, ela muitas vezes não está relacionada à capacidade cardiovascular, tá? Isso ainda precisa ser estudado ainda, a gente precisa de muito tempo de análise ainda disso aí. Porém, a capacidade de passagem do ar pelo nariz, que é restringida às vezes por rinite, um desvio septal, ou mais especificamente alguma insuficiência de válvula nasal quando colaba, né, o nariz quando respira, ela atrapalha sim algumas desenvolturas, né? Tanto do dia a dia, quanto a capacidade eventualmente de respirar pelo nariz, forçando a pessoa a respirar pela boca aberta. Então, assim, de melhorar a capacidade cardiovascular ainda precisa ser estudado isso aí ainda, né? Mas que melhora a qualidade de vida depois que é tratado algum problema que está atrapalhando o fluxo de ar pelo nariz, isso sem dúvida é inquestionável, sabe? E isso, aquelas válvulas nasais, para quem tem aqueles dilatadores nasais, para quem tem problema de válvula nasal, aquilo lá é maravilhoso, mas não é para todo mundo, né? Mas é fato que aquilo dá uma impressão realmente de que está passando um ar melhor, mas vai comparar isso no final do exercício, aparentemente a capacidade pulmonar assim não muda em relação a depois da atividade física. Mas as impressões que a gente tem de passagem do ar é essencial na capacidade esportiva, sim, sem dúvida. E também no dia a dia, né? Manter as narinas limpas, tá? É muito mais eficiente ou mais indicado para o cotidiano do que efetivamente ficar procurando alternativa mecânica. Isso, justamente, principalmente aqui em São Paulo, né? Um clima que é totalmente varia muito, né? Tem muita amplitude térmica, também de amplitude de umidade do ar, além da poluição, isso agride muito a mucosa nasal. Isso faz com que uma alternativa melhor que tem, assim, são alternativas simples, como o soro fisiológico no nariz, né? O ato de lavagem nasal. Isso aí ajuda muito na capacidade funcional de muita gente, né? A receitinha que ele me deu lá, básica, para resolver meu problema do ouvido, foi 20 ml de soro fisiológico em cada narina 6 vezes por dia. Eu falo, é me afogar em soro fisiológico, mas realmente funciona, fez uma diferença fantástica na minha vida, mudando de fato a minha qualidade de vida, assim, sem dúvida nenhuma. Então, vale a pena. Soro fisiológico não precisa ser 20 ml 6 vezes por dia, não. Pode ser só umas 3. agudos, assim, é melhor. Né, nos casos agudos, como é o meu caso. Né? Mas para manutenção é menos. Né? Precisava. Porque é muito, viu? Mas eu queria te fazer uma pergunta agora, voltando lá para a situação da plástica. Eu vejo que esse problema de autoestima não escolhe classe social, obviamente. Não. E quando a gente fala de cirurgia plástica, envolve custos, envolve uma impressão de que está preocupado com uma coisa que não é prioridade. Por exemplo, eu vejo no ambiente de trabalho, sempre para reportar na prática minha profissional, eu vejo pessoas que estão sofrendo por um problema de autoestima desse tipo, por exemplo, orelha de abano, ou então pálpebra caída, nariz desproporcional, então eu não sei me referir isso com muita técnica, mas com alguns problemas desses, ela tem problema de autoestima grave, porém, quando ela demonstra um interesse em tratar, em cuidar, fazer uma plástica, é eventualmente criticado pelos colegas, porque isso não é prioritário, onde já se viu está preocupado com isso, tem outras coisas para fazer, mas aquilo é importante para ela, está afetando inclusive a carreira profissional, o desempenho profissional. Como é que você interpreta isso? Porque o começo da minha pergunta lá, não tem classe social. Para quem tem menos recursos, quais são as alternativas? Existe alternativa? Existe possibilidades para quem não vai procurar o melhor cirurgião? Existe. Da moda? Sim. O SUS ele proporciona, né, cirurgias bancadas pelo governo, né, por todos nós, por todo mundo que paga imposto. E isso a gente consegue fazer muita cirurgia em pessoas que não têm condição de pagar isso particular, né? Apesar de ser algo estético, a gente considera que cirurgias que abordam isso melhoram a qualidade de vida, e isso é saúde. Então não é simplesmente um luxo da pessoa fazer uma plástica, seja ela na face ou com cirurgiões
plásticos em geral, que fazem redução de gordura, de mama, essas coisas assim, que muitas vezes atuam na capacidade de lida diária da pessoa mesmo, é saúde isso. Ótimo, olha a interpretação, né? A gente pensando exclusivamente em estética, mas é considerado um problema de saúde e, portanto, contemplado pelo SUS e tudo mais. Eu fico feliz de saber disso, principalmente de saber que é considerado um caso de saúde, porque tem muitos problemas de doenças laborais e tal, que não eram, até bem pouco tempo, considerados como um caso de saúde e, portanto, as pessoas se restringiam, só conseguia tratar quem tivesse muito recurso, conhecimento e tal. Mas que bom que isso evolui dessa forma. Guilherme, alguma dica, alguma consideração específica para quem hoje está escutando a gente e tem aquela preocupação com a estética facial? Sim, eu costumo operar pacientes de todas as idades, né? Claro, a partir de um certo desenvolvimento, mas eu fico muito triste de ver pacientes que chegam para mim com 60 anos de idade e falando que a vida inteira foi complexada com, por exemplo, um nariz que era torto, ou mesmo nunca usou o cabelo para cima porque a orelha é em abano, né? Isso, esse tipo de cirurgia de correção disso, que a gente pode abranger muito mais do que um mero detalhe, né? Isso aí para a pessoa tem agrega um peso muito grande. Eu acho que isso tem que ser abordado a partir do momento que isso está atrapalhando a vida dela ou antes de atrapalhar, né? Por exemplo, em crianças que têm orelha em abano, que sofrem bullying, né? Hoje em dia a gente faz cirurgias de orelha em abano até com crianças com 5, 6 anos de idade, né? Antes de começar esse tipo de preconceito, de discriminação, de bullying realmente na escola. Que pode afetar a personalidade da criança para sempre. Sem dúvida. Pessoas eventualmente com um nariz que não é tão agradável para ela em relação ao resto da face, sofrem também muito com isso, tanto colégio, faculdade, vai entrar no mundo corporativo, entra por uma reunião já pensando, mais preocupado com o que o pessoal vai achar do rosto dela, do nariz dela, do que propriamente com o que ela preparou para sua apresentação lá, com pessoas de várias áreas. Isso também atrapalha muito e tira o norte dessa pessoa muitas vezes na carreira dela, porque ela está mais preocupada com que vão julgar ela desse, digamos, um defeito que ela tem, né? Isso hoje em dia, a cirurgia plástica de face é extremamente controlável, a gente não tem resultados, claro que existe, né, algumas coisas mais raras, de alguns tipos de cicatrizações erradas que vão dar resultados que a gente não estava previndo, mas a maior parte dos resultados a gente consegue prever com uma boa especificidade disso aí, né? Então são procedimentos controlados que, apesar de mexer com a estética, vai muito além disso, né? Eu acho que assim, eu não sou um médico que faço simplesmente procedimentos que lidam com o luxo da pessoa. Eu sou médico primeiro e que tento melhorar a saúde de cada um, né? E a saúde psicológica muitas vezes depende da autoimagem dela, né? Raramente algumas pessoas, Luizão, também tem essa questão, né? Chegam colocando a culpa de todo o prejuízo que ela tem, de toda a incapacidade técnica que ela tem na autoimagem, né? Exatamente. Isso aí é algo que normalmente eu tento conversar demais com o paciente e muitas vezes contraindico algum procedimento porque, claro, a questão estética é extremamente importante, mas a gente não pode colocar a culpa de tudo também na incapacidade da pessoa de relação interpessoal ou mesmo na incapacidade técnica dela, porque muitas vezes ela vai fazer uma cirurgia pensando que vai dar um alavanco na carreira dela, mas isso aí é uma percepção errada que ela tem da autoimagem. Isso aí é extremamente delicado, essa abordagem com muita conversa que a gente faz, né? Não é simplesmente a pessoa chega lá e fala que quer um nariz novo, eu vou lá e coloco esse nariz novo. Não, isso aí não existe. A relação que eu tenho com o paciente, que todos os médicos que abordam essa parte estética devem ter com o paciente, tem que ir muito além dessa queixa simplesmente estética dela. Ótimo.
me possibilita aqui falar sobre uma característica, um perfil comportamental que é o vitimismo. Então, a pessoa que é vítima, que se coloca como vítima, que se impõe o vitimismo, ela vai ter problema físico como característica. Eu sempre dou exemplo da síndrome pós-MBA. Então, a pessoa faz um MBA e acha que vai mudar a vida dela. Amanhã eu vou ser promovido porque eu tirei o diploma. E o diploma não vai mudar a carreira dela. O que vai mudar a carreira dela é a capacidade de se relacionar, é a interpretação de cenário, de contexto, assim como você está falando do caso de quem faz uma cirurgia e quer mudar a vida. Quem tem essa característica de vítima, ela vai arrumar outro motivo para continuar sendo a vítima. Arrumou o nariz, vai ser outro motivo e assim vai. Muitas vezes não vai ficar satisfeito com o que a gente fez, porque aquilo não atuou na vida dela do jeito que ela esperaria, né? Exatamente. Ela idealizou erroneamente. Isso, exatamente. Então, o que é importante nisso daí? Primeiro, né, de tudo que o Gui falou, e quando identifica o problema, vai atrás da solução. Né? Quer dizer, os problemas que vão se avolumando ou se consolidando como um problema de uma característica só, ele fica cada vez mais difícil de resolver. Não fisicamente, porque você vai lá, pode ir com 50, 60 anos fazer a cirurgia, ela vai resolver, mas o trauma psicológico, emocional que foi acumulado ao longo da vida pode não se resolver depois da cirurgia. Né? Quer dizer, vai dar aquele alívio depois, mas se você perdeu de conforto emocional durante esse tempo todo, não vale a pena. Né? Então, eu sempre falo que quando eu falo de autoestima no trabalho, é um negócio muito etéreo, muito... O que é autoestima? Né? Autoestima é a pessoa que se sente inferior, Aqui nós estamos falando de caso prático. A autoestima é afetada por um aspecto físico, certo? Que pode facilmente ser resolvido, inclusive elegível pelo SUS. Sim, sem dúvida. Não tem por que não ir atrás, não fazer. Não. O SUS, ele proporciona isso, seria universal, né? Universal é um dos conceitos do SUS que atende todos, assim. Atende todos. Ótimo. Eu vou deixar aqui no vídeo o contato no Instagram do Guilherme, a esposa dele, Juliana, é dermatologista, então eles têm a Rinoderma, que é um perfil bem legal no Instagram, estão dando bastante informação técnica, bastante orientação para quem se interessa, com linguagem acessível. E eu, da minha parte, encerro por aqui, passo a palavra para o Gui fechar esse vídeo para a gente. Luizão, muito obrigado pela oportunidade de fazer algumas orientações aqui para o seu público. Eu queria só dar mais um detalhe, assim, a otorrinolaringologia é uma área extremamente ampla, né? A plástica facial é uma parte dela, né? Mas ela mexe com sentidos, por exemplo, olfato, audição, que também são fatores extremamente importantes na autoestima, né? Às vezes a pessoa fica com a impressão de que está sentindo um cheiro, esse cheiro não existe, ou às vezes ela não sente cheiro e fica com medo de estar com um odor desagradável com ela mesma. Isso muda muito também a questão da autoimagem. Outra coisa que a otorrinolaringologia atua muito é na audição, né? A capacidade auditiva de cada pessoa às vezes vai decaindo com a idade ou por alguns tipos de doenças específicas do ouvido, ela dificulta o entendimento de fala, principalmente em ambientes, essas empresas em que muitas pessoas falam ao mesmo tempo. Isso aí também atua muito na capacidade de desenvoltura da pessoa. E o tratamento e até mesmo a prevenção de perdas auditivas é essencial na qualidade de vida das pessoas, assim, só para abordar um pouco mais da minha área em geral. E muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui hoje, dando um pouquinho desses esclarecimentos. Foi um prazer, Gui. Gente, muito sucesso, alegria e felicidade a todos. Abraço.